Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. Te convido a entrar aqui no Diário da Vida e conhecer esse canal que tem vários temas diferentes. Por aqui nós falamos sobre as verdades da vida. E tem temas para todos os gostos. Conheça as playlists que nós temos por aqui. Com certeza você vai encontrar alguma coisa que você gosta e que você sinta afinidade. E se você não encontrar aquilo que você está buscando, deixa nos comentários a sua sugestão de conteúdo, que eu irei fazer um vídeo especialmente para você. Com aquele tema que você sugeriu. E uma das playlists que nós temos por aqui é sobre as doenças da alma, doenças na visão espírita, uma explicação espiritual sobre as doenças, explicações baseadas na teoria de vidas passadas. Temos já muitos vídeos sobre diversas doenças que já abordamos por aqui, onde trazemos toda a explicação da medicina sobre alguma doença. E também buscamos trazer uma visão espírita, uma explicação do espiritismo sobre aquela doença, do porquê que uma doença surge na vida atual, o que uma pessoa pode ter feito em vidas passadas para hoje adquirir alguma doença. Então, se você gosta de saber mais sobre esses assuntos, já temos esta playlist com muitos vídeos por lá. E hoje nós vamos falar sobre uma doença rara, porém muito grave e até mesmo triste, que é a síndrome da pessoa rígida, também conhecida por síndrome de Stiff Person, e também ela já foi conhecida como síndrome do homem rígido. Talvez você nunca ouviu falar sobre essa doença, talvez já ouviu falar, mas não sabe muito a respeito. Ela é uma doença que ficou conhecida na mídia após a cantora canadense Celine Dion anunciar que havia sido diagnosticada com essa doença. E nesse vídeo de hoje você vai conhecer essa doença, vai saber como que ela é, quais são os sintomas, o tratamento, o diagnóstico, o que acontece, como que ela acontece. Esta doença que afeta uma a cada 1 milhão de pessoas no mundo. E também vamos falar sobre o caso da cantora Celine Dion. Então me acompanhe até o final para você conhecer essa doença, saber como que ela é, adquirir um conhecimento sobre esse assunto. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Já vai deixando o seu comentário com a sua sugestão de conteúdo sobre algum outro assunto que você gostaria de ver por aqui, ou sobre qual doença que você gostaria de encontrar um vídeo bem explicativo aqui no canal, trazendo essas visões da medicina e do espiritismo sobre alguma doença. Então vamos ao vídeo de hoje e já vai deixando o seu comentário. Então, como eu já falei, a síndrome da pessoa rígida é uma doença rara que acomete uma a cada 1 milhão de pessoas no mundo. Também conhecida como síndrome de Stiff Person e antigamente conhecida como síndrome do homem rígido. Ela foi identificada inicialmente na década de 1950 e continua a ser uma condição enigmática na ciência e na medicina. E ganhou uma atenção renovada após o diagnóstico da cantora canadense Celine Dion se tornar público. Este distúrbio neurológico raro provoca rigidez muscular e espasmos progressivos em pessoas acima de 20 a 50 anos de idade, tendo como maior foco o público feminino. Esta patologia tem origem autoimune e pode estar associada a doenças autoimunes sistêmicas, como diabetes do tipo 1 e vitiligo,
pois os pacientes com mais de um diagnóstico têm mais probabilidade de obter essa doença. E também ela pode ocorrer em certos tipos de câncer. Os principais sintomas ocasionados por esta doença são rigidez muscular progressiva. Os músculos se tornam cada vez mais rígidos e aumentam de tamanho. A dor costuma iniciar no tronco, no abdômen, na região lombar, e se desencadeia para os membros superiores posteriormente, afetando os músculos do corpo todo. Então são espasmos musculares agudos, dor e incapacidade de mobilidade. São as principais características dessa síndrome. Geralmente essa doença ela avança, conduzindo a pessoa à invalidez e a rigidez de todo o corpo, culminando em rigidez dos músculos da deglutição e respiração. Contraturas e espasmos musculares podem ser desencadeados por barulhos repentinos ou estresse, por estímulos como um toque ou sons altos, levando a episódios de dor intensa e persistente. Portanto, são crises de dor intensa que podem surgir de repente, do nada, que deixam a pessoa muito mal. A síndrome da pessoa rígida afeta principalmente o cérebro e a medula espinhal, o sistema nervoso central, mas causa sintomas semelhantes de outras doenças, que são de origem nervosas periféricas. Esta síndrome é mais comum entre mulheres e muitas vezes ocorre em pessoas com um quadro de diabetes tipo 1, outras doenças autoimunes como tireoide ou certos tipos de câncer, incluindo o câncer de mama, que é o mais comumente, também o câncer de pulmão, renal, de cólon e linfoma de Hodgkin. A causa da síndrome pode ser uma reação autoimune, que é quando o corpo produz anticorpos que atacam os seus próprios tecidos. Na síndrome da pessoa rígida, esses anticorpos atacam células nervosas na medula espinhal, que controla os movimentos musculares. Esse ataque prejudica o equilíbrio entre contração e relaxamento muscular, resultando dessa maneira em espasmos e rigidez excessiva. A maioria dos pacientes com esta síndrome possuem anticorpos que atacam uma enzima denominada descarboxilase do ácido glutâmico. Esta enzima está envolvida na produção de um mensageiro químico, que é um neurotransmissor, que ajuda a prevenir os nervos de superestimularem os músculos. E quando esta enzima é produzida em menor quantidade, os nervos superestimulam os músculos, que aí ficam tensos e rígidos. Às vezes, a causa desta síndrome é de origem desconhecida. Os médicos, na hora de diagnosticar, eles suspeitam desta doença por causa dos sintomas que a pessoa apresenta, mas usam eletromiografia e exames de sangue para ajudar a confirmar o diagnóstico, que é essa principal dificuldade encontrada, pois não existe um exame específico para localizar a doença. Então, é preciso investigar outras doenças para que se possa descartá-las e daí assim confirmar o diagnóstico da síndrome. Após a confirmação do diagnóstico, cada paciente terá um tratamento individualizado, pois as formas de procedimento vão depender dos sintomas e da gravidade de cada caso. Em geral, os tratamentos propostos visam contra-atacar os sintomas e melhorar a capacidade de mobilização do paciente. Normalmente são receitados remédios
para o alívio dos sintomas. Os pacientes são encaminhados para a reabilitação e é prescrita a infusão de imunossupressores. A doença não tem cura até o momento, mas ela pode ser gerenciada para proporcionar uma melhor qualidade de vida. O tratamento sob a supervisão de um neurologista pode incluir o uso de relaxantes musculares, imunomoduladores, corticoides, anticorpos e terapias de filtragem do plasma do sangue, adaptadas às necessidades de cada paciente. Então, a síndrome da pessoa rígida, ela é considerada uma doença autoimune e não tem cura. Hoje, a medicina ela está avançando cada vez mais no tratamento dessas doenças. Existem hoje medicamentos muito bons que são capazes de promover uma melhor qualidade de vida possível para os pacientes em determinados tipos de doenças. Mas esta doença em específico parece que ela é meio traiçoeira, porque mesmo com a pessoa fazendo o tratamento adequado, parece que nada impede ela de ter uma crise de dor intensa, como no caso da cantora Celine Dion. Ela fez um documentário contando sobre a história dela com essa doença e é muito triste de ver. Eu acho que essas doenças que não têm cura são as mais tristes que existem, principalmente para um artista como ela, que o maior instrumento de trabalho dela era a voz. E de repente, do nada, ela se viu sem esse instrumento de trabalho. A cantora, ela foi diagnosticada em 2022 com essa doença. Ela conta no documentário que começou a sentir espasmos nas cordas vocais. Um dia, após ela comer, ela percebeu que a sua voz havia ficado aguda. E a doença, na fase mais grave, chegou ao ponto dela não conseguir mais andar. Ela perdia o equilíbrio com frequência, sentia muita dor e ela não podia usar a sua voz. E ela conta que ela sentia muita saudade da sua voz, saudade das pessoas, do seu público, e ela não tinha mais isso. Após o diagnóstico da doença, ela começou o tratamento e conforme os sintomas foram se agravando, ela foi aumentando a dose dos remédios para conseguir cantar, para conseguir fazer o seu trabalho. Só que aí chegou um momento em que isso já não estava mais dando resultado. Os medicamentos não estavam mais fazendo efeito. E aí foi quando ela se viu obrigada a parar. Que daí ela veio a público contar do seu diagnóstico e anunciar a pausa na carreira para cuidar da sua saúde. E desde então ela vem enfrentando um tratamento bem rigoroso, com muitos medicamentos, com fisioterapia, com profissionais da área que a ajudam a ter uma qualidade de vida melhor possível. E no documentário mostra até mesmo uma crise de dor muito forte que ela teve mesmo durante o tratamento. E mesmo com a doença, ela não desistiu e ela fala que ela nunca vai desistir, que ela vai continuar lutando para conseguir cantar. Ela continuou se dedicando a usar a sua voz, a treinar, a tentar cantar novamente com uma melhor qualidade possível, até o dia que ela conseguiu voltar aos palcos, que foi na abertura das Olimpíadas de Paris, onde ela cantou muito, foi uma apresentação muito bonita de se ver. É um símbolo de superação o que ela fez. Para quem viu o documentário, viu as crises de dor que ela sente ainda,
mesmo durante o tratamento, para quem viu a tristeza dela ao falar sobre a doença, a tristeza em lamentar que não pode mais usar esse instrumento de trabalho dela. Ela fala que a voz dela era o caminho dela, que a voz falava, mandava ela ir para uma direção e ela ia, ela seguia a voz dela. E aí, de repente, ela não tinha mais a voz e ela se viu perdida sem saber para onde ir. É muito triste essa história. É muito triste uma doença dessas que não tem cura. Receber o diagnóstico de uma doença que não tem cura é algo que a pessoa precisa ter um preparo muito forte para dar conta disso. E assim são a maioria das doenças autoimunes. Nós já falamos aqui sobre as doenças autoimunes, já tem um vídeo completo falando tudo sobre essas doenças e trazendo a visão espírita. Portanto, a visão espírita da síndrome da pessoa rígida. O que se pode explicar? Aí é a mesma explicação do conjunto, né, das doenças autoimunes, que já está tudo explicado lá naquele vídeo que você pode conferir na playlist sobre as doenças. Tem uma boa explicação lá, baseada na teoria de vida passada, uma explicação bem espiritual sobre essas doenças, de como que elas acontecem, por que elas acontecem, né? É uma autopunição, é o organismo trabalhando contra ele, se autopunindo de alguma coisa que aconteceu talvez em outras vidas e o espírito está consciente. Então lembre ainda do que já fez de errado no passado. E a doença ela surge como uma consequência dessa culpa, desse remorso que a pessoa sente. E inconscientemente esse organismo ele trabalha para se autopunir, se autodestruindo. Também ouvi uma explicação sobre a síndrome da pessoa rígida, de pessoas que um dia foram muito rígidas, rigorosas, como em casos de artistas que são rígidos com o seu trabalho, são muito rigorosos, que exigem muita perfeição em tudo. Então, a doença ela acaba vindo como uma consequência de um sentimento desregrado e de baixa vibração. Então, para você entender melhor sobre doenças autoimunes, como que elas funcionam, como que acontece, outras doenças autoimunes que existem, toda a explicação espírita, assista o vídeo que nós já temos por aqui sobre as doenças autoimunes e a visão do espiritismo sobre essas doenças. E então neste vídeo você ficou conhecendo a síndrome da pessoa rígida, que talvez você não conhecia, você não tinha ouvido falar, você não sabia muito sobre isso e ficou sabendo assim um conteúdo bem explicado, eu acredito que ficou. E realmente eu acredito que é uma das doenças mais tristes que existem, essas que não tem cura e que vão parando a pessoa aos poucos, até a pessoa não conseguir fazer mais nada, como no caso de outras doenças autoimunes que existem. Futuramente falaremos sobre elas também, mas separado uma por uma. Mas a medicina está trabalhando nisso, a ciência está muito avançada nisso e existem já medicamentos que são capazes de promover uma melhor qualidade de vida possível. Deve realmente ser muito triste receber esse diagnóstico sabendo qual que é o futuro daquela doença, tudo o que vai acontecer dali em diante. Visualizar o futuro da doença, todos esses sintomas que ela provoca e que vão surgir no decorrer do tempo. E o pior é saber que não tem muito o que se fazer, não tem cura. Vai conviver a vida inteira
com aquela doença. Claro que com o tratamento adequado, com os medicamentos certos, todos esses sintomas eles vão ser amenizados. Mas como no caso da cantora Celine Dion, mesmo no meio do tratamento ela ainda continua tendo crises de dor intensa e realmente é muito triste de ver. Principalmente para um artista assim como ela, que fez tanto sucesso, que trabalhou a vida toda com música, que desde novinho o sonho era ser cantora, ser famosa. E daí chegou no auge da carreira e de repente ser diagnosticada com uma doença assim, que a obriga a parar, a desistir do seu sonho, mas como ela mesmo disse, não vai desistir. Ela continua lutando, ela continua ensaiando, ela continua treinando a voz, ela continua com acompanhamento de profissionais que ajudam ela para que a voz dela volte a ser como antes. E muita coisa deu certo, que é o que nós vimos na abertura das Olimpíadas de Paris, o show que ela deu. Realmente um episódio assim de muita superação aquilo ali. Para quem viu o documentário, tudo que ela passou, tudo que aconteceu ali, tudo que ela mostrou sobre a doença e ver ela cantando perfeitamente ali, da forma que ela cantou, é realmente um enorme exemplo de superação. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Ficou alguma dúvida? Você pode deixar nos comentários. Deixa aqui o seu comentário, a sua visão sobre o assunto. Deixa a sua sugestão de que outra doença você gostaria de encontrar um vídeo bem completo, falando tudo sobre alguma doença, trazendo essa visão diferente sobre algum assunto. Conheça o Diário da Vida, conheça as outras playlists que nós temos por aqui, conheça a playlist sobre as doenças, onde já temos vários vídeos lá sobre muitas doenças, inclusive sobre as doenças autoimunes que podem te ajudar a entender melhor este vídeo de hoje, que está bem completo, falando no geral sobre doenças autoimunes e trazendo uma explicação espírita bem completa sobre esses tipos de doenças. Então, muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje, obrigada pela sua atenção. Fica aqui no canal então e confira os outros vídeos, se inscreve, compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses assuntos, deixa a sua sugestão de conteúdo para outros vídeos. E muito obrigada pela sua companhia, pela sua atenção neste vídeo. Obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.